Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que desejas de mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra de quase 100 litros cada, destinada às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a borda. Então disse: agora tirai e levai ao encarregado da festa. E eles levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viera, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior. Tu guardastes o vinho melhor até agora. Este início dos sinais, Jesus o realizou em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Para aqueles que acompanham essa homilia, através da internet, vocês costumam acompanhar o Evangelho do dia. Hoje, aqui na Canção Nova, nós mudamos o Evangelho por causa da solenidade da festa de Nossa Senhora Auxiliadora, porque os salesianos eles têm Nossa Senhora como a padroeira. E a Canção Nova, ela faz parte da família salesiana. E por causa disso nós estamos celebrando a solenidade de Nossa Senhora Auxiliadora. E por isso que o Evangelho que está sendo lido, que foi lido agora, que foi proclamado, não é o do dia do tempo pascal. Então voltemos agora a esse dia, que é tão importante para nós cristãos. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. No Evangelho hoje, que foi proclamado agora, nós vimos uma passagem bastante conhecida que aconteceu num casamento que estava havendo lá em Caná da Galileia. E ali diz que Nossa Senhora estava lá. E aí, para os judeus, a festa do casamento, ela é acompanhada também, por vinho e tudo mais. E de repente o vinho acabou. Que situação constrangedora que os casais iriam passar. Nossa Senhora, naquela sensibilidade dela, notando o transtorno, ela olha para Jesus e diz o seguinte: eles não têm vinho. Como que forçando Jesus a resolver o problema. Eles não têm mais vinho. Dá um jeito. E naquele momento, Jesus olhando para ela: olha, você sabe que ainda não chegou a minha hora. Ela não discute, olha para os homens lá e diz assim: olha, faça o que ele vos disser.
Ela não discute com Jesus. É bonito que nós católicos pegamos essa passagem do Evangelho, aonde Jesus fez o primeiro milagre a pedido de Nossa Senhora. E ali os apóstolos começaram a crer em Jesus. A igreja pega isso aqui e diz assim: não tenham medo de pedir auxílio a Nossa Senhora. Nós sabemos muito bem que nós podemos pedir para Jesus, mas a igreja tem essa delicadeza através dos santos padres, né? Peçam a ela também. Olha, se nessa dificuldade ele não teve outra alternativa senão obedecer, não tenham medo de pedir a ela. Vocês viram na primeira leitura, que foi tirada aqui do livro do Apocalipse, o quanto que Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele veio para a terra furioso, com muita raiva, para destruir todos os filhos de Deus, e ainda sabendo que pouco tempo estava restando para ele. Porque um dia ele vai ser precipitado no inferno para sempre. Mas num mistério da impiedade, que nós não sabemos entender, que isso aqui é coisa de Deus, Deus permite que nesse tempo, que nós não sabemos também quanto tempo é antes do retorno de Jesus, Deus permite que os cristãos sejam provados, muitas vezes na sua fé, para ver se nós vamos ter fé de verdade. É aquela história lá do livro de Jó. Lá diz que todos os filhos de Deus foram visitar Deus, e lá deixa bem claro, né, que o diabo foi também, porque o diabo também é filho de Deus. Ele é rebelde, mas que é filho é, porque quem o criou foi Deus, então ele também é filho de Deus. E ali Deus diz para Jó o seguinte, diz para o diabo, né? Você está vendo lá o meu filho Jó, que espetáculo, que homem fiel, faz o bem, pratica a caridade, me adora, me serve de todo o coração, me ama de todo o coração. Aí o diabo diz assim, tá certo, realmente Jó é assim. Mas eu quero dizer uma coisa, deixa eu dar uma provadinha nele lá, para ver se realmente ele vai ficar com essa fidelidade toda ao Senhor. Aí Deus disse, tá bom, eu permito, vai lá, só não pegue na vida dele, o resto você pode fazer. E aí o demônio começou a agir, né? E Jó foi perdendo tudo, foi perdendo até a família, e chegou no final, o diabo ficou esperando Jó dizer assim, meu Deus, por que você faz isso comigo? Eu não quero mais saber de ti, você só manda desastre na minha vida. Era isso que o diabo esperava que Jó dissesse. E Jó falou totalmente o contrário. Se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer assim, e nem nesse momento Jó pecou. O diabo foi vencido. Nesse combate que nós vivemos, onde Satanás, ele vive nos provando, e tantas dificuldades que nós passamos, ainda mais no que diz respeito à nossa fé, porque nós passamos por dificuldades, por exemplo, né?
Nós não conseguimos entender por causa da doença, nós não conseguimos entender porque tanto mal no mundo, nós não conseguimos entender porque tanta provação, por que meu filho está vivendo isso, por que minha filha está vivendo aquilo, por que eu estou vivendo isso no meu casamento, e é tanta coisa que diante de um Deus que nós amamos e nós acreditamos que Deus, numa simples palavra, Ele pode tirar essa situação de nós, Ele não tira. Ele não tira. E nós ficamos no maior desespero. Mas Deus deu autoridade à sua mãe, Jesus deu autoridade à sua mãe, para que o demônio ele não vença diante das dificuldades que nós passamos. Então Nossa Senhora é colocada no nosso meio para interceder por nós, pela nossa salvação, para que nós não nos percamos. E essa é uma grande dádiva que Deus deu para todos nós, de nós podermos recorrer a Nossa Senhora diante de tantas dificuldades. Só que tem algumas dificuldades, não sei se vocês já perceberam, nós conseguimos sair, e tem outras que parece que a gente não consegue. Lá em Fátima, na última aparição, quando estava aquela multidão lá, e todo mundo estava querendo ver os milagres que Nossa Senhora iria fazer, para que eles pudessem acreditar. Claro, quando a gente fala os milagres que Nossa Senhora ia fazer, seria a intercessão de Nossa Senhora para que isso acontecesse, um milagre. E todo mundo esperando. Aí começaram a pedir para Lúcia, né? E mandavam pedidos para Lúcia. E Lúcia, diante ali, quando Nossa Senhora apareceu, aí Lúcia começou a dizer assim: olha, minha mãe, mandaram esse perfume para a senhora. Aí Nossa Senhora disse: aqui no céu não precisamos de perfume. Naquele dia ela estava muito séria. Ou seja, perda de tempo mandar perfume para mim, que aqui a gente não precisa de perfume. Em vez de se preocupar com o essencial, está se preocupando com perfume. Aí depois ela disse: são muitos pedidos de pessoas aqui. Aí Nossa Senhora disse: alguns receberão, e outros precisam de mudança de vida, precisam se converter. E é aqui que eu queria colocar como ponto para o dia de hoje. Meus irmãos, nós precisamos recorrer muito a Nossa Senhora diante dos tempos que nós estamos vivendo, que são tempos difíceis. São tempos difíceis dentro da igreja, como são tempos difíceis fora da igreja. Os cristãos parece que não sabem mais para onde ir. E parece que não sabem mais a quem recorrer. Porque Satanás, ele está com uma fúria, como diz na primeira leitura. Porque ele sabe que o tempo dele está acabando. E por isso ele está fazendo com que as pessoas se revoltem até com Deus. E não queiram saber de Deus. E vejam só, não querer saber de Deus e se revoltar com Deus significa perder a salvação que Jesus nos deu no Calvário quando Ele morreu na cruz nos salvando, dando-nos a salvação. E Satanás está conseguindo. O número de pessoas que estão se perdendo é grande.
Tem muitos que estão se convertendo de novo, tem muitos que estão se voltando para Deus, tem, mas o número de perdidos são muitos. É muito o número dos que estão se perdendo. E como eu digo sempre, olhe na tua casa que você vai ver. Quantos na tua casa participam na igreja, vão na missa? Quantos na sua casa rezam? Quantos cristãos que levam uma vida com Deus, mas já está levando uma vida dupla? Vai até na igreja, mas já não quer saber, está na bebida, está bebendo para se embriagar, está vivendo no adultério, está vivendo tudo que é coisa errada. É Satanás que está imperando na vida dos nossos e que nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso nós precisamos recorrer a Nossa Senhora. Porque com ela também, com ela, ele não tem poder nenhum. Olha a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Não falando de política, mas de política. Olha como está a situação do Brasil. Que situação difícil. As coisas emperradas não vão para frente. O império de Satanás fazendo de tudo para que as coisas não vão para frente. A quem nós vamos recorrer, senão a Deus, por meio da intercessão de Nossa Senhora? A auxiliadora dos cristãos. Qual é a intenção que você está querendo pedir hoje para Nossa Senhora? Recorra. E ainda mais dentro do sacrifício desta missa. Quem na tua casa está precisando de salvação? Quem na tua casa não quer saber de Deus? Abandonou Deus? Quem na sua casa blasfema contra Deus? Quem na tua casa está doente? E você pode recorrer sim, pedindo a Nossa Senhora até a cura dessa doença dessa pessoa. Mas o pior, meus irmãos, é se essa pessoa, ela não vai ser curada e ela está na doença, revoltada com Deus, não querendo saber de Deus, e está indo ao encontro da morte, sem saber e sem querer ser de Deus. Hoje é o dia de recorrermos para que Nossa Senhora possa auxiliar, intercedendo para que a oração dela seja tão eficaz como foi eficaz nas bodas de Caná. Então eu coloco hoje aos pés de Nossa Senhora Auxiliadora, que Dom Bosco tantas vezes recorreu, pedindo pela salvação daqueles meninos rebeldes que não queriam saber de Deus, e ele via os milagres acontecendo, aqueles meninos mudando de vida. Eu recorro hoje a Nossa Senhora, pedindo pelo Brasil, sim, por essa situação difícil que nós estamos, mas pedindo também por você, pela sua situação, pelos perdidos da tua casa, para que retomem o caminho de volta, para que retomem o caminho de Deus novamente. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.